Feira, dia 9 de novembro, isso mesmo, hoje não é dia de Café com Edu, porque é toda terça-feira, 8 horas da manhã, mas a gente está fazendo um plantão extra aqui. Eu já fiz outro plantão em outra época e lembra que eu pus a musiquinha da Globo. Na verdade, hoje eu vou fazer diferente, porque a gente precisa criar novas referências aqui, tá? Então eu vou criar uma nova, quer dizer, não vou criar, eu vou pegar um emprestado aqui com muita honra. Uma musiquinha para ser o plantão do Café com Edu, tá bom? Então, aqui tá a musiquinha nova do plantão Café com Edu, olha lá, ó. Tá vendo? Nossa. Então, oficialmente, essa é a musiquinha do Plantão Café com Edu. Eu sou apaixonado pela África, como muitos de vocês sabem. A África me inspira. E com a filosofia Ubuntu, por exemplo, ou com essas músicas e com esses ritmos e essas vozes, né? O plantão hoje é claramente pelas eleições americanas. Assim como acho que muitos de vocês, hoje eu acordei e a gente viu no noticiário quem tinha acabado de ganhar as eleições americanas, que é o Donald Trump. E eu queria aqui compartilhar um pouco as reflexões que eu fiz, porque a primeira reação que eu tive na hora que eu descobri isso foi: caraca, que mundo é esse que a gente está vivendo, meu? Ferrou, né? O que vai acontecer com a gente? Essa foi a minha primeira reação de cara, né? E aí eu fui fazer ginástica agora de manhã e tal, e fiquei muito refletindo sobre isso, né? E no final das contas eu decidi abrir aqui o Café com Edu, um plantão, para trazer um pouco dessas reflexões que me vieram a partir dessa pergunta, cara, e agora, né? E o que a gente vai fazer com isso? Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, né? E número 1, e eu com isso, e 2, o que eu faço a partir disso, né? E acho que a primeira coisa, e ainda eu trouxe 5 reflexões, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui as 5 reflexões que eu trago, né? A primeira reflexão importante é você deixar fluir as tuas emoções nesse momento de reação, né? E isso me vem claro, assim, né? Então, eu, por exemplo, era contra, né, o Donald Trump assumir a presidência. Mas mesmo que se você seja a favor, ou contra, ou neutro, né? Nesse momento você está sentindo coisas. E é importante você reservar tempo para você, de alguma maneira, extravasar isso, né? Seja entrando num quarto e socando uma almofada e tal, ou mesmo reservando um tempo para conversar com alguém, dizendo para a pessoa assim, ó, simplesmente me escute, né? Não precisa falar nada, só deixa eu extravasar aqui, né? Então tem uma coisa aqui importante, que é você deixar fluir essas emoções que estão aí dentro de você, né? Eu já na esteira lá, já estava meio xingando, né? E tocando, né? A segunda coisa que me veio foi esse deixar fluir, né? E aí onde é que você vai extravasar isso? Lembrando um outro Café com Edu aqui que a gente já fez, tá? Se você perdeu esse, é um café chamado A Serviço do Que você está fazendo o que você está fazendo. E aí o convite aqui é o que você for postar no Facebook ou nas redes sociais, ou mesmo falar para alguém a serviço do que você está fazendo o que você está fazendo. Se for só a serviço de você, presta atenção só, reflita e veja o que você vai fazer, tá? De novo, o que a gente está de mensagens propagando nas redes sociais e nesse mundo, né? Então a primeira reflexão aqui, Donald Trump elegeu, cara, como é que você lida com as emoções e deixa fluir, né? Grande inspiração aqui para todos nós é o filme Divertidamente, tá? Quem não assistiu ainda, recomendo. E ali está muito ligado à tua capacidade, bom dia Pri, a tua capacidade de fluir essas emoções e deixar extravasar isso e não ficar preso a uma determinada emoção. Emoções vêm e vão, e isso faz parte do processo natural, tá? Então,
Acho que é isso, né? É isso aí, surpresa boa. Plantão do Café com Edu hoje, tá? Segunda reflexão que me trouxe as eleições americanas e o Donald Trump foi, acho que um grande insight aí é refletir. Tem uma obra acontecendo aqui do meu lado aqui que, né, espero que não esteja atrapalhando aqui o som de vocês. Se tiver, por favor, grite aí, né, e escreva aí, tá? Pois é, acho que todos nós, ou na verdade muitos de nós, ficamos chocados aí com os resultados, né? A segunda reflexão, então a primeira deixa fluir as emoções, né? Xinga e tal, entra no quarto, soca uma almofada e tal, pá, deixa rolar, deixa fluir essas emoções. Segunda reflexão importante que eu queria trazer aqui é você olhar para dentro de você, né? E refletir que no final das contas esquerda e direita está dentro de nós. Eu quero trazer aqui, por exemplo, a reflexão dos nossos princípios e valores. Ao estar trabalhando 7 anos com empreendedorismo através da rede Ubuntu de empreendedorismo, então uma pessoa acabou de me perguntar aí quem sou eu e que área que eu estou trabalhando. Eu sou Edu, empreendedor e fundador da rede Ubuntu de empreendedorismo. Ao trabalhar com milhares de pessoas, eu percebo que dentro de muitas pessoas, a grande maioria disparado, tem valores, por exemplo, sociais, de ajuda, de colaboração, de igualdade. E, ao mesmo tempo, também tem valores econômicos, pragmáticos, foco em resultado, realizações. A gente tem valores dos mais variados dentro da gente. A gente tem estas polaridades dentro da gente, do ponto de vista de valores. A gente também tem esquerda e direita fisicamente na gente. O nosso cérebro tem lado esquerdo e lado direito, com funções muito distintas e que não tem um mais importante do que o outro. Depende do contexto, depende da situação. E, portanto, é refletir que, na verdade, o que está acontecendo no mundo, do ponto de vista político, tanto nos Estados Unidos, quanto o que aconteceu recentemente na Inglaterra, ou quanto o que está acontecendo aqui no Brasil, é, na verdade, uma dança entre essas polaridades que estão dentro da gente. Acho que é importante uma reflexão de que não é o Donald Trump, não é os Estados Unidos, né? Não é o Lula, não é o Dória, não é o Haddad, e seja lá quem for, na verdade, isso está dentro da gente, de cada um de nós. Obviamente, cada um no seu nível de consciência, no seu nível de desenvolvimento, mas esquerda e direita, valores polares estão dentro da gente. E como é que a gente está lidando com isso, acho que é uma reflexão muito importante, né? Então acho que tem uma coisa importante aqui que é um olhar para dentro, né? Segunda reflexão, ao olhar para o Donald Trump, olhar para as eleições americanas, acho que é um convite para a gente olhar para dentro da gente e ver como é que a gente está refletindo sobre esses valores que estão dentro da gente. Acho que a gente está vivendo num mundo onde existe a resposta certa. A resposta certa era a Hillary, a resposta certa era o Trump. A resposta certa é um lado, e na verdade a resposta é uma dança entre diferentes polaridades para a gente ir lidando com as questões que vão emergindo ao longo do nosso caminho, ao longo do caminho da nossa humanidade. Terceira reflexão que eu quero trazer aqui é que não basta refletir, não basta só fluir as emoções, o que eu faço a respeito disso? E acho que aqui tem um ponto importante da gente trabalhar a flexibilidade, a nossa capacidade de dança e equilíbrio dinâmico. Ao refletir que a gente tem tudo isso dentro da gente, essas diferentes perspectivas e polaridades, é importante a gente praticar isso. Qual é o nível de prática que a gente está tendo em dançar entre polaridades? E aqui, dicas importantes que a gente já trabalhou em vários outros cafés com Edu. Por exemplo, técnicas do tipo, efetivamente, de conversar com pessoas que pensam muito diferente de você. Você visitar lugares de pessoas que efetivamente pensam diferente de você, para você entender a perspectiva do outro e conseguir, e aí obviamente uma das coisas que as pessoas falam assim, pô, mas eu não consigo nem falar com aquela pessoa, me irrita, não sei o quê. Volta de novo para o item 1 e 2, fluir as emoções, reconhecer essas emoções, e 2, refletir sobre o que está rolando aí dentro de você, né? Mas tem o terceiro item, que é fazer efetivamente, né? Se você não consegue conversar, tem inclusive técnicas muito boas,
Por exemplo, comunicação não violenta, uma prática incrível na sua capacidade de conseguir lidar e conversar com o outro de um lugar onde entender as necessidades do outro e não que um está certo e o outro está errado, né? Então tem uma reflexão aqui importante da gente ir dançando nisso. E a comunicação não violenta é uma prática definitivamente que tem ajudado a isso. Mas também outras coisas você usar no teu corpo mesmo, né? O nosso corpo precisa ter essa flexibilidade, esse dinamismo. Práticas como dança, por exemplo, como andar de bicicleta, tão simples quanto, são tão metáforas, obviamente se você fizer essas coisas consciente, né, de maneira consciente, são práticas efetivamente de você lidar com isso, porque o equilíbrio da bicicleta, por exemplo, é dinâmico. Você tem que ir ora para um lado, ora para o outro, e é quase como... Percebe o quanto a gente ainda precisa evoluir muito nessa dança entre esquerda e direita? Porque quando a gente caminha, por exemplo, a gente nem pensa nisso. Agora é o lado esquerdo, agora é o lado direito. Só que como a gente ainda, ao viver nesse mundo, a gente ainda não está lidando com essas polaridades, obviamente em níveis de complexidade muito maiores, porque caminhar, entre aspas, obviamente para um bebê não é tão simples, mas para a gente mais velha já é mais simples. Então, como é que a gente lida com isso? E percebe o quanto já não é natural para todos nós aqui. Porque se minimamente você acordou hoje de manhã e olhou esse resultado e viu, cara, ferrou, você ficou irritado, tal, te mexeu, é porque essa dança entre polaridades ainda não está natural. E aqui eu não estou questionando, porque efetivamente se o Trump foi eleito, tem muita gente apoiando ele, tá? Eu particularmente não apoio, mas é isso, né? Qual é a dança entre essas coisas? Porque isso é um sinal, né? Então, de novo, primeiro, fluir as emoções. Segundo, tem a questão de reflexão, a gente perceber que a esquerda e a direita está dentro da gente, tanto do ponto de vista de princípios e valores, quanto do ponto de vista físico mesmo. A gente tem o nosso lado esquerdo, a gente tem o nosso lado direito. Terceiro ponto é o que eu faço a respeito disso, isso quer dizer praticar fisicamente, com técnicas, com exercícios, praticar oralmente. Comunicação não violenta, por exemplo, é uma prática incrível para a gente conseguir dialogar com perspectivas muito diferentes, e a gente conseguir chegar em algum lugar juntos, colaborativamente, né? E uma coisa que eu quero trazer aqui também é o que você está fazendo no teu dia a dia, na tua casa, com a tua família, dentro do mundo do trabalho. Eu percebo que a gente ainda está se debatendo muito, né? Muitas equipes, eu trabalho com muitas equipes, por exemplo, onde o foco total é um lado só. A gente está aqui para resultado mesmo. E toda a equipe destruída, as relações destruídas, o social destruído. Ou, por outro lado, tem determinadas equipes e organizações onde o social está maravilhoso, está todo mundo feliz, se abraçando e tal, e os resultados desastrosos. Qual é a resposta certa? Depende da hora, depende da circunstância e a nossa capacidade de flexibilidade entre isso. Ou mesmo na relação com os nossos filhos, né? Tão simples quanto isso, né? O que você está fazendo entre esquerda e direita com seus filhos, né? O quanto você está dando espaço para entrar em contato com relações, com emoções, com a gente ter aspectos de sociais, etc. E ao mesmo tempo notas, resultados, etc. O que você está privilegiando dentro da tua casa? De novo, a gente precisa olhar assim, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? No quarto e no quinto item, mas o que você está fazendo com você entre essas polaridades? O que você está fazendo na tua casa? O que você está fazendo no teu trabalho? Com os teus amigos? De novo, como é que está a tua capacidade de dança entre essas polaridades? Então, eu estou falando aqui de reflexões que eu tive na hora que eu recebi a notícia de que o Trump tinha sido eleito. Primeiro extravasa as emoções aí, seja você a favor ou contra. Entra no quarto aí, celebra ou xinga tranquilamente. Segundo aspecto, reflete dentro de você. Que nessas questões você tem esquerda e direita, princípios polares dentro de você. Terceiro, o que você está fazendo a respeito disso?
Como é que você está exercitando a tua flexibilidade entre essas polaridades? Econômico-social, liberdade e controle, econômico-social, né? Controle, liberdade e assim por diante, né? Esquerda e direita, né? Então, como é que você está lidando com essas polaridades no teu dia a dia? Quarta reflexão. Importante a consciência de que o que você faz a respeito disso é interdependente, Ubuntu. Nós estamos todos interconectados. O que você está fazendo no teu dia a dia está impactando todos. Obviamente a eleição americana vai nos impactar, já está nos impactando, até energeticamente. Agora é importante só que além da eleição americana, o que você está fazendo hoje no teu dia a dia, entre essas polaridades de esquerda e direita, impactam o nosso dia a dia como um todo. Impactam todos ao redor. Nós estamos todos interconectados e quando você for fazer no teu dia a dia, essa consciência de interdependência é fundamental. Quinto reflexão e última reflexão que eu queria trazer aqui sobre as eleições americanas, né? Tem a ver com o sistema que a gente está inserido. A gente precisa fluir nas emoções, refletir o que está dentro da gente, praticar, fazer na flexibilidade, ter consciência da interdependência. E o quinto, a gente precisa urgentemente mexer nos nossos sistemas. Os sistemas que a gente construiu como humanidade, eles estão antigos, eles estão desatualizados, o mundo mudou muito rápido. E a gente ainda tem sistemas políticos, econômicos, sociais, ecológicos, ainda do século passado. E que são sistemas que ainda não permitem essa flexibilidade. É isso, muitas vezes você elege um cara ainda e você vai ter que conviver com esse cara, com essas ideias por anos. Sendo que o mundo muda a cada dia. As necessidades vão emergindo e que horas a gente precisa de um lado, horas a gente precisa de outro, horas a gente precisa estar no meio, e essa dança. Só que os sistemas que a gente montou eram para um mundo, entre aspas, estável, né? Porque com a Revolução Industrial, de alguma maneira, acho que a gente criou essa ilusão de que a gente estabilizava, a gente controlava. E com o mundo da internet, o mundo da conectividade, a gente está claro que a gente não controla, que na verdade é orgânico, é vivo, e que os nossos sistemas ainda estão calcados, travados. Então, de novo, fluir nas emoções, refletir dentro de você e perceber que esquerda e direita, ultraconservador e ultrarradical esquerda, estão dentro da gente. Tem certas horas que isso emerge. Terceiro, a nossa capacidade de praticar a flexibilidade, da gente não se apegar fisicamente a um lado, porque não tem uma resposta certa, tem várias respostas, depende da situação. Quarto, a consciência da interdependência, a nossa capacidade de ter consciência de que o que a gente faz no mundo tem conexão com todo mundo ao nosso redor. E quinto aspecto, a nossa urgência de trabalhar os nossos sistemas, da gente mexer nos sistemas que a gente construiu. Fomos nós que construímos essas coisas. A gente tem a capacidade de alterá-las. Manter os mesmos sistemas não ornam com o mundo que a gente está vivendo atualmente. Por isso que eu acredito tanto no empreendedorismo, galera. Porque ao trabalhar com reflexão de propósito com milhares de pessoas a essa altura, eu tenho plena consciência que esses jovens e as pessoas mais velhas tem a capacidade no cruzamento das suas inteligências da gente mexer nesses sistemas e começar a construir alguma coisa diferente. Ao invés de ficar aqui sentado reclamando que o Trump foi eleito e que ferrou e agora a gente vai ficar 4 anos aí com esse cara. A gente precisa urgente construir, emergir novos projetos, novas iniciativas. A gente tem tantos exemplos aí que basicamente um Airbnb, um Uber, emergem e efetivamente engolem um sistema antigo. A gente tem essa capacidade de fazer isso no sistema político, no sistema econômico, no sistema social. A gente precisa mexer com esses sistemas e eu acredito fielmente nisso. Eu já passei por várias emoções ao longo dessa manhã hoje. E eu vou dizer para vocês que nesse momento em especial eu me encho de esperança, assim, porque a gente está em movimento. É duro,
assim como uma jornada até de bicicleta, usando essa metáfora, tem umas quedas, a gente cai no meio do caminho, tem umas pedras aí que a gente vai precisar desviar, mas o fato é que a gente está em movimento, a gente está vivo. E aí essa reflexão de tomar consciência das suas emoções, refletir sobre internamente o que está rolando aí, praticar a flexibilidade, essa fluidez. Quarto, tomar consciência da tua interdependência. E quinto, a gente começar a mexer nos sistemas, a gente influenciar nos sistemas. Eu acho que a gente vai começar a efetivamente construir uma realidade diferente. Essa é a minha crença e é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês nesse plantão do Café com Edu. Eu no início não falei, eu sou o Edu, empreendedor, iniciador da Rede Ubuntu de Empreendedorismo, e o Café com Edu é realizado toda terça-feira, 8 horas da manhã, para eu compartilhar um pouco das minhas reflexões na minha jornada. Hoje, excepcionalmente, eu resolvi fazer isso porque eu fui muito impactado pelos resultados das eleições americanas e resolvi falar isso aqui, compartilhar com vocês, e eu espero que efetivamente vocês usem esse post aqui para compartilhar suas reflexões também, as suas perspectivas, para a gente construir alguma coisa que é diferente, né? A gente precisa começar a construir alguma coisa diferente. E eu acho que essas eleições americanas, apesar de um resultado difícil para mim e para muitos de nós, me enche de esperança de que a gente está vivo, a gente está em movimento e a gente vai mexer. A gente vai ter que dançar. Tem pelo menos 48% lá dos americanos que estão querendo alguma coisa diferente do que eu estou querendo. Tem uma galera na Inglaterra que está querendo alguma coisa diferente do que eu estou querendo. Tem uma galera aqui no Brasil mesmo, no meu país de coração, que está querendo alguma coisa diferente do que eu estou querendo. Qual é a minha capacidade de fluir nessa dança? Porque a gente vai precisar caminhar juntos. Como diria Nelson Mandela, juntos somos mais fortes. Agora, viver na diversidade é literalmente um desafio. Sim, rolou uma pergunta aqui, 8 horas da manhã, toda terça-feira, Café com Edu, uma inspiração aqui da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Eu queria agradecer de coração quem está aqui junto comigo nessa manhã, nesse plantão. Eu queria aproveitar aqui para colocar a musiquinha, e quem quiser fazer perguntas aqui ou trocar uma ideia, acho que seria muito legal. E eu vou pôr aqui de novo a musiquinha final do nosso plantão do Café com Edu. Porque eu resolvi não usar mais a musiquinha da Globo, porque a gente precisa de outras referências, né? Fala sério, né? Então, aqui tá a musiquinha, o nosso querido Rei Leão como inspiração. Tá bom? Ótima manhã pra vocês, galera. Obrigado de coração. E vamos que vamos, né, meu? Seguimos na jornada, tá bom? Isso aí, obrigado, Mafê, Maria Fernanda, diretamente de Santos. Imagino que você esteja em Santos ainda, né? Obrigado de coração aí. De novo, Café com Edu, toda terça-feira, 8 horas da manhã, ou plantões como esse que a gente está vivendo aqui. E terça-feira que vem, na verdade, não vai ter, porque é feriado, tá bom? Então preste atenção. E aí só na outra semana, então, a gente vai estar juntos ou nos plantões nesse meio do caminho, tá bom? Gratidão aí, galera. E muita luz para todos nós. Muitas boas energias, tanto para o povo americano, quanto para nós, quanto para a Síria e quanto para todos os cantos desse planeta, porque no final das contas a gente está precisando, tá bom? Valeu, Pri. Valeu, José Mário. E diretamente de Colômbia, um grande abraço para todos vocês. Ótima manhã. Tchau, tchau.